Boa noite, paz seja convosco. Estamos começando mais uma palavra diária para que Deus possa falar grandemente no coração de cada um de vocês. Meu nome é Jonathan, sou do Evangelho Quadrangular de Itaquá. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, mas que antes disso eu gostaria de fazer uma oração. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua presença, Senhor. Que o Senhor possa perdoar nossas falhas, nossos erros, Senhor. O Senhor possa nos ajudar, Senhor, nesses momentos difíceis, Senhor, que estamos passando, Senhor. Mas que possa nós continuar olhando para Ti, Senhor. Não olhando para as dificuldades, para os problemas, Senhor, para as lutas, para tudo aquilo, Senhor, que vem querer nos parar, Pai. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa fortalecer, Senhor, cada um, Senhor, daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Cada um daqueles, Senhor, que estão, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Sabemos que a palavra ela é viva e eficaz, Senhor. Que ela venha, Senhor, em cada coração, Senhor. E cada um, Senhor, possa estar com o coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. A palavra que eu quero compartilhar, os irmãos, amigos e família na fé, essa noite, está escrito em Salmos 121, primeiro. Elevo meus olhos para o monte e questiono: de onde vem o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestanejar aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochilará, nem dominará o guarda de Israel. O Eterno é o Deus protetor, dia noturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estará sobre a tua proteção do Senhor, ao sairá e ao voltares, desde agora para todo sempre. Amém. Aqui, Davi, salmodiano, a história vai dizer que Davi está passando por um momento de dificuldade no seu reino. Um dos momentos mais difíceis. Davi está sendo cercado pelos seus inimigos. Mas Davi, ele sabia que ele tinha um grande exército, um exército de conquista, um exército de homens valentes, né? Ele sabia que ele era um homem também lutador, que tinha enfrentado várias guerras. Ele sabia que ele tinha uma cidade edificada, Jerusalém, que estava no alto, que estava rodeada por montes. Mas ele sabia que toda a vitória que ele conquistava não vinha dele. Ele sabia que vinha do Senhor. Eleva meus olhos ao monte, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem dos céus. Sabe, os nossos socorros, eles vêm de Deus. Ele vem do alto. Então esse Davi, ele realmente conhece quem é o Senhor de fato. Por isso que em Salmos 23 ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque ele sabia que de fato nada ia faltar a ele. Pelo conhecer, pelo caminhar com Deus. Sabe, e a gente na história de Davi vai ver ele vencendo várias batalhas, várias lutas, várias conquistas. Sabe, não somente quando ele é um rei, quando ele está com a coroa de um rei, reinando sobre Israel, mas quando Davi, também quando é um adolescente, ainda começando as suas batalhas, começando as suas lutas. Sabe, a história vai dizer que Davi venceu Golias. Aqui em 1 Samuel 16, vai contar a história sobre quando Davi é ungido. Vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou sobre Davi. Sabe, e a história vai dizer também que está tendo uma guerra entre o povo de Israel com o povo filisteu. Então se levanta um homem chamado Golias. A minha Bíblia vai dizer que ele tinha 2,90 m, um homem grande, gigante. Sabe, o povo de Israel ele já conhecia muito sobre a história dos gigantes. Porque quando Josué ele entra na terra prometida, ele expulsa alguns gigantes. E ali em outras cidades ainda continuaram alguns gigantes, como Gaza, Gate, Astrote. Então essas três cidades ainda tinham alguns gigantes. Então, sabe, a história vai dizer também, então quer dizer que os seus pais lutaram contra gigantes, os seus avós lutaram contra gigantes. Então são batalhas que já vêm de geração em geração. Sabe, então, porque eu estou dizendo diante de uma pandemia, diante dessas lutas, diante desse vírus que estamos passando? Sabe, porque e mediante tudo isso ainda continua pessoas morrendo, não somente do vírus, mas porque homens estão violentando mulheres,
porque pessoas estão matando crianças, sabe? Pessoas estão passando dificuldade nos seus lares, na sua casa, com falta de desemprego, ou pessoas lutando contra as drogas, contra a bebida, contra a prostituição, sabe? Então, são vários gigantes que se levantam contra as pessoas. E muitas vezes elas não têm força para lutar, elas não têm força para guerrear contra esses gigantes que se levantam diante da sua vida, que às vezes vem de geração em geração. Então, a história vai dizer que esse gigante, quando ele começa a desafiar, sabe? Então, o pai de Davi chama ele. Davi está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Fala, toma esses pães, esses queijos e leva lá para os seus irmãos. E Davi, quando ele chega lá no arraial, e ele vê o povo de Israel acuado, com medo, e ele pergunta, quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Sabe, então Davi ele já começa a falar de Deus. Só que o povo de Israel, que era para estar falando de Deus, está confiante, está batalhando, lutando, ele está temendo. Porque agora eles têm um rei chamado Saul, que já tinha perdido a presença de Deus. Estava longe de Deus. Então Davi ele vem cheio da presença de Deus. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? É porque Davi estava vindo do lugar secreto. Ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Era onde ele entoava cantos ao Senhor, onde ele falava com Deus. Sabe, então nós precisamos ter esse lugar secreto. Sabe, muitas vezes queremos enfrentar batalhas, enfrentar lutas, enfrentar as dificuldades com as nossas forças. E deixamos de olhar para Deus. Deixamos de estar realmente num lugar secreto, num lugar de intimidade, um lugar onde a presença de Deus está. Sabe, precisamos fechar a porta do nosso quarto, orar. Precisamos estar num lugar secreto, onde estamos fortalecidos pela presença de Deus. Porque é dele que vem a nossa força para lutar as dificuldades, as barreiras, as lutas. Então precisamos estar no lugar secreto. É por isso que Davi ele chega já falando, ei, que isso que está acontecendo? As coisas aqui estão erradas, não é assim. Era para o povo de Israel estar vencendo, não era para o povo de Israel estar temendo, não era para estar confiante, crendo. Sabe, ele poderia também ser mais um na multidão, não, mas ele fez a diferença. Sabe, eu e você precisamos fazer a diferença nesses momentos de dificuldade, no momento de luta. Sabe, Davi ele poderia ter também olhado como eles estavam olhando os problemas. Sabe, porque o povo só estava olhando o gigante, Golias. Sabe, e Davi, três formas que eu vejo aqui na palavra que Davi poderia estar olhando. Ele poderia estar olhando o gigante, o problema. Sabe, ele poderia estar olhando as armaduras do gigante, a força do gigante, a altura do gigante. Sabe, você também pode estar aí na sua casa somente olhando para os problemas, olhando para as dificuldades, olhando para a crise, pode estar olhando para o seu filho que ainda não se converteu, você pode estar olhando para o seu marido que não quer sair da bebida. Mas você precisa entender que temos um adversário, que ele está ao nosso derredor, lutando, bramando como um leão para nos destruir. Sabe, e bem armado. Aqui no versículo de 1 Samuel 17:5 vai dizer assim, ó como Golias estava. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos, e trazia nas pernas, protegida por canelas de bronze, e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze, com dardos por sobre as costas. A haste da sua lança era semelhante a de uma lançadeira e de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E seu escudo caminhava à sua frente. Então ele estava bem armado. Sabe, muitas vezes nosso adversário também está bem armado. Sabe, a arma que o nosso adversário tem muitas vezes é na nossa mente. São dados inflamados que ele joga na nossa mente. Sabe, para que a gente possa sempre estar olhando para o passado, sempre olhando para os nossos erros, olhando para as nossas dificuldades. Sabe, a história vai dizer assim que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Então ele manda anjos para tirar lá de lá, porque lá estava a família de Ló. A
família de Ló estava lá, então aqueles anjos ele entram na cidade. Então ele dá instrução para Ló sair da cidade, porque aquela cidade seria destruída, porque aquela cidade estava em pecado, homem com homem, mulher com mulher, estava uma grande de pecado e aquilo estava desagradando ao Senhor. Então Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Então quando os anjos falam assim para que Ló sai, eles falam assim, ó, vocês saem, mas não olhem para trás. Então quando eles começam a caminhar, eles estão saindo da cidade, a mulher de Ló olha para trás e ela se torna uma pedra de sal, uma estátua de sal. Sabe, muitas vezes estamos assim, caminhando com Deus, mas estamos olhando para trás, olhando para o nosso passado, olhando para nossos erros. Sabe, por isso que em Efésios fala assim, vista o capacete da salvação. Sabe, a nossa mente, ela precisa estar protegida, ela precisa estar guardada das setas malignas. Então Davi, ele não está olhando para o seu problema, não está olhando para o gigante. Davi, ele também poderia estar olhando para o que as pessoas estavam dizendo. Em 1 Samuel 17, 28, olha o que acontece quando ele está lá. Quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que, afinal, desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração, vieste para assistir a batalha? Sabe, então o seu irmão ali começa a querer diminuir Davi. Sabe, dizer, quem é você, Davi, para estar aqui na guerra? Nós que somos os guerreiros, volta lá, vai cuidar das suas ovelhas. Sabe, vem palavras de desânimo, palavras das pessoas, não, você não vai conseguir, você não vai vencer, as coisas estão difíceis, você não vai mudar. Sabe, vem palavras negativas para vir e nos desanimar, para nos parar, para nos deixar triste, desanimado. Sabe, mas Davi, ele não está olhando para o que o seu irmão estava dizendo, ou o que o seu irmão pensava dele, ou o que o seu irmão achava. Sabe, essa não deve ser a nossa preocupação. Precisamos focar somente em Deus. Então Davi, ele não olha para o gigante, que é o problema. Ele não olha para as pessoas, não olha para o que o seu irmão está dizendo sobre ele. Mas ele olha para o Deus. Por isso que ele fala. Por isso que eu li em Salmo 121. Eu elevo meus olhos ao monte. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe? Então precisamos estar focados, olhando para Deus. Caminhar mediante os problemas. Sabe? Não olhando para o que as pessoas estão dizendo, não olhar para as dificuldades. Porque quando eu tenho um foco, quando eu começo a caminhar olhando para Deus, eu sei que eu tenho um Deus que me protege, que me guarda, que me zela, que me ama, que está a todo tempo. Sabe, Jesus, quando ele morre, ele fala assim, eu não deixarei vocês órfãos, eu verei o Consolador. Sabe, você não está sozinho em meio aos seus problemas, em meio às suas dificuldades. Sabe, talvez você já não sabe mais o que fazer, porque você quer a sua família em Deus, você quer que seu filho pare de usar droga, você quer que seu marido pare de beber, você quer viver em paz. Sabe, eu peço hoje, pare de ficar olhando e focando somente no problema, mas foque na solução, que é nosso Deus, o Criador. Sabe, Ele está no controle de todas as coisas. Sabe, não se desespere, não jogue as coisas para o alto, mas confie, espere. Sabe, olhe somente para Deus. Que Deus seja seu foco. Que você caminhe diante de Deus, colocando Ele sempre em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Sabe, eu sei que Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Porque quando paramos de olhar para os problemas, paramos de olhar para as dificuldades, sabe, aí conseguimos ver o agir de Deus, conseguimos ver a manifestação de Deus, conseguimos ver o agir de Deus na nossa vida. Sabe, você é filho,
Você é filho do Criador. Então olhe para o seu Pai. Pare de focar nos problemas. Você vai ver o quantas coisas Deus irá realizar na sua vida. Essa palavra que Deus ministrou no meu coração. Que você seja abençoado através dela. Eu quero orar por você. Pai, eu sei que o Senhor se faz presente, Senhor, nesse lugar. Eu sei que existem pessoas que estão precisando dessa palavra, pessoas que estão sedentas, Senhor, por Ti. Estão passando problemas, dificuldades na sua vida. Ah, Deus, que ela possa, Senhor, a partir de hoje, Senhor, parar de olhar para os problemas, parar de olhar para o que estão dizendo, Senhor, e olhar somente para Ti, Senhor. Confiar e acreditar que o Senhor irá mudar a vida, mudar a história dela, Pai. Aquele ainda também, Senhor, que não aceitou Jesus. Pai, que ele possa ser tocado também pelo poder da palavra, Jesus. Sabemos que não é o homem que convença, mas é o Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor, a cada irmão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E um forte abraço. Sabemos que esses momentos difíceis irão passar, sabe? Continue olhando para Deus, sabe? Não perda o foco. Não deixa, sabe? Quando Pedro está no barco e ele quer descer nas águas, porque Jesus está andando também nas águas. Ele começa a caminhar, ele está caminhando bem. Só que aí vem as ondas, vem a tempestade e ele começa a afundar. Sabe? Porque ele começou a olhar os problemas. Pare de focar nos problemas. Foque somente na solução. É Ele que te guarda, é Ele que cuida de você, é Ele que cuida da sua família. Sabe? Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar só. Sabe? Por isso que precisamos do lugar secreto. Sabe? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele estava no lugar secreto. Seus olhos, aonde ele está fixado? Amém? Muito obrigado e Deus abençoe.